Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nossa escola bíblica dominical, hoje lição número 4, dia 25 de abril de 2021. O tema da nossa lição: dons de poder. Nós já fizemos a leitura do nosso texto áureo, a verdade prática, leitura diária, e a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e também dos versículos 9 ao 11. A introdução da nossa lição, o comentarista nos diz que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos também sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto, ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor Jesus, proporcionando a edificação da igreja. Vamos buscar com fervor, fé e oração. Amém? Eu vou desligar o microfone por causa das outras classes, viu, queridos? Glória a Deus. Comentário número 1. Comentário número 1, meus queridos: o dom de fé. Comentário número 1. O que significa fé? O dom da fé, irmãos, que aqui fala no comentário número 1, é o primeiro dom classificado como dom de poder. O segundo dom de poder, no comentário 2, é chamado de dons de curar. E no comentário 3, o terceiro dom de poder, o dom de operação de maravilhas, né? Esse dom da fé aqui é o dom da fé sobrenatural. Aí eu digo, mas pastor, todos nós temos fé que Jesus salva, que Ele nos salvou, perdoou os pecados. A fé salvífica, é verdade, temos fé no Senhor Jesus, e é verdadeiramente isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Espírito Santo, ele concede uma capacitação sobrenatural, que é o dom de fé, quando alguém não acredita que aquilo vai acontecer, quando é impossível para acontecer. Mas quem recebeu o dom da fé do Espírito Santo, Deus tem poder para fazer o milagre, a maravilha e trazer a bênção para a sua igreja. Amém, irmãos? É o dom da fé em exercício. Amém? O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e também 11, versículo 6, a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor com fé. Buscar a Deus sem fé é perda de tempo, não é?
Alguém fazer por mera religiosidade é perda de tempo, mas buscar a Deus pedindo com fé no santo nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que receberemos, porque Deus tem todo o poder para fazê-lo e o seu poder não mudou. Amém, irmãos? A fé como dom, né? Comentário 1:32. A fé como dom. A fé como dom, ela é diferente, ela é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Acabei de dizer isso. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, né? Esta fé para a nossa conversão, a chamada fé salvífica, ela existe em todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus por isso. Mas existe ainda uma capacitação sobrenatural chamada dom da fé, né? Quantos cristãos existem no mundo que creem em Jesus? Amém, glória a Deus. E quantos creem que Jesus pode curar hoje, né? Ele é o mesmo ontem, operar milagres e maravilhas? Nem todos, apesar de serem salvos por Jesus. É o dom da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, quando recebemos a conversão, chamada de fé salvífica, essa é distinta, é diferente do dom da fé. Igualmente, essa fé salvífica se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que é traduzida ainda como fidelidade. Gálatas 5:22, né? Fé é traduzido no fruto do Espírito como fidelidade. Os irmãos podem até observar isso em Gálatas 5:22 depois, como parte do fruto do Espírito. Já o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então, o dom da fé é uma capacidade sobrenatural, é um dom dado pelo Espírito Santo que concede ao crente para realizar coisas que vão além da esfera natural da vida, objetivando a edificação da igreja. Quando o médico diz assim: olha, não tem mais solução, está desenganado. O que a ciência podia fazer já foi feito, não tem mais solução. Mas quem tem o dom da fé diz: não, quem dá a última resposta é o Senhor. E nós vamos clamar porque Ele tem todo o poder para curar. E vamos clamar pela misericórdia, não que nós mereçamos, mas pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pelo poder dEle sobre a sua igreja. Amém, irmãos? E não só sobre a igreja, sobre toda a humanidade. Porque Deus, Ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o dom da fé. Amém, irmãos? Então, de acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom da fé é uma fé milagrosa para uma determinada situação ou uma oportunidade especial. Amém, irmãos? Deu para entender o dom da fé? 3. Exemplo bíblico do dom da fé. O que está escrito aí? Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, que vinha com um grande exército atrás de Israel para destruir Israel, Moisés disse para o povo, porque Deus já tinha falado com Moisés. Olha o que Moisés falou para o povo. O povo disse: olha, de um lado tem montanhas, do outro tem montanhas, atrás vem o exército de Faraó e na frente o Mar Vermelho. Moisés creu firmemente no Deus Altíssimo, o dom da fé. Foi que Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Diga comigo: o Senhor pelejará por nós. Oh, aleluia! Isso é o dom da fé.
o Senhor pelejará por vós. E aqui Moisés falou para o povo de Israel: e vos calareis. Por que vos calareis? Porque Israel estava até mesmo blasfemando do nome do Senhor. Não tinha porventura, Moisés, sepultura no Egito para nós morrermos lá e nos trouxesse para morrer nesse deserto? Mas o Senhor pelejará por vós. Agora nós não nos calamos não, nós damos glória a Deus, porque nós não estamos blasfemando, nós estamos crendo, recebemos a bênção de Deus. O Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, continua pelejando por nós, amém, irmãos? E nós continuamos glorificando e dando glória a Jesus, e voltamos para agradecer e dizer: foi o Senhor Deus Altíssimo que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, amém? Quando Jesus foi orar pela menina, filha de Jairo, e ali Jesus disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estavam ali também, mas porque Jesus chamou aqueles discípulos não chegados, Pedro, Tiago e João, porque Jesus conhecia o coração deles. Tem gente que fica procurando na hora da oração, ele nem ora, ele fica olhando, né, a curiosidade do que está acontecendo, olha uma coisa, olha a outra. Não estamos com curiosidade não, nós estamos crendo que Jesus é poderoso. E tem outra coisa para nós que cremos no Senhor Jesus, nós sabemos que Ele tem todo o poder para curar. Para nós não é nenhuma surpresa Jesus curar os doentes, sarar os enfermos, fazer os paralíticos andar, os cegos enxergar, não é? Como Ele ressuscitou Lázaro. Deus tem todo o poder. Agora resta o povo crer e buscar ao Senhor com um coração cheio de fé. Esse dom da fé do Espírito Santo que é dado à igreja, é necessário que o cristão busque em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Porque Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Quando a medicina já desenganou, não tem mais solução, mas o Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. Não estamos desfazendo da medicina não, porque é Deus que dá sabedoria aos médicos. Mas tem casos que o médico diz assim: olha, já fizemos tudo, se vocês têm fé em Deus, busque a Deus. Irmão, tem que buscar mesmo, com fé. É o dom da fé. Como diz aqui a nossa lição, o dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação especial, para uma oportunidade especial. Então o dom da fé está classificado como dom de poder, é para operar milagres. O dom da fé está associado aos dons de curar e está associado aos dons de milagres ou maravilhas. Entendeu o que está associado? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus queridos? Comentário, encerrando aqui o que Moisés disse: o Senhor pelejará por vós. E Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Ele já tinha profetizado: não tem mais, os egípcios que vos perseguem não vos perseguirá mais. Pela fé ele já via o que Deus estava operando. E a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, Israel passou a pés enxutos, glória a Deus. Chegou do outro lado, cantou o hino da vitória. Moisés tocou nas águas, o mar vermelho se fechou, e o exército de Faraó que vinha perseguindo pereceu. E o povo cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Então ele viu o livramento antes de acontecer. Isso é dom da fé. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Outro dom, exercício do dom da fé no nome de Deus Altíssimo, é quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor disse assim: olha, eu dou uma oportunidade, se vocês se ajoelharem diante da estátua, porque é de propósito, perguntou Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos ajoelhaste diante da minha estátua? Ele disse: não, nós nos ajoelhamos diante do Deus Altíssimo. E por que não fizeste? Não vos responderemos sobre este negócio, disse os três jovens, porque o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e mesmo se Ele não livrar, nós não nos ajoelharemos diante de nenhuma estátua, porque adoramos somente ao Deus Altíssimo. Como confiamos no Deus Todo-Poderoso. E o rei mandou aquecer a fornalha quantas vezes?
7 vezes mais. E lançou os 3 jovens lá dentro, mas estavam crendo no Deus Todo-Poderoso. E o rei, olhando de longe, disse assim: não foram 3 que foram lançados na fornalha? Eis que eu vejo 4 passeando dentro da fornalha, e o aspecto do quarto é do Filho de Deus. Jesus estava com aqueles 3 jovens na fornalha, passeando no meio da fornalha, aquecida 7 vezes mais, e a fornalha aquecida 7 vezes mais não queimou, não conseguiu queimar nem um fio de cabelo daqueles jovens. Amém, irmãos? Como Deus é todo poderoso, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas isso é através do dom da fé que o milagre e a maravilha acontece. Amém, irmãos? Por isso que o dom da fé está associado aos dons de curar e aos dons de maravilhas. Comentário 2, dons de curar, né? Comentário 2, dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural, para qualquer tipo de... são várias enfermidades. Então são dons de curar para vários tipos de enfermidade. Os dons é dado para abranger, né? Porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Enquanto a medicina é especialista, um médico atua numa área, outro médico atua em outra, outro médico atua em outra. Os dons de curar, diz aqui, é para qualquer tipo de enfermidade. Então está no plural, dons de curar. Ele, o Deus Altíssimo, é Ele que cura, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem cura, é Ele quem concede os dons segundo o conselho da sua vontade, segundo a sua sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26, Salmo 103, versículo 3, né? É Ele que cura todas as tuas enfermidades, Ele que sara todas as tuas enfermidades. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora que aceitou a Jesus, passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo um Jesus maravilhoso. Amém, irmãos? O próprio Jesus, ele andou pela Palestina, né? Andou por Israel, ele andou curando os doentes, sarando os enfermos, operando milagres, operando maravilhas. Continuando, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele mesmo mostrou no seu ministério como é que a igreja deve trabalhar, né? A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos um corpo que é frágil, não é, irmãos? É um corpo que é frágil, um corpo que envelhece, um corpo que perde, digamos assim, muitas vezes o vigor de quando éramos crianças ou adolescentes ou jovens. É o corpo que é frágil. Estamos aqui nessa terra ainda. Então nós precisamos dessa misericórdia de Deus, dos dons de curar. A mensagem do Evangelho é completa. Amém? Então Jesus, ele trouxe o Evangelho completo para a igreja. Continuando, amados irmãos, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal, o novo corpo incorruptível, estaremos sujeitos ainda nessa terra
a sofrer com as doenças aqui na terra. E qual a maneira de vencermos? Clamarmos ao Senhor Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos aceitar a palavra de Deus como ela é, um evangelho completo, e vamos viver esta realidade. Não estou desfazendo a medicina, os irmãos sabem disso. Cremos que foi Deus que deu a sabedoria aos médicos, mas a medicina aqui na terra, por mais que o médico se esforce, chega a um limite que ele não pode ir além. E quem é que pode operar mesmo quando o médico já desencanou? O Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Jeová Rafá, o Deus Jeová que nos sara, amém, irmão? Que cura as doenças, glória a Deus. Comentário 2, item 3, a necessidade desses dons, a necessidade dos dons. Os dons de curar são necessários à igreja. A igreja da atualidade, como também a igreja primitiva, nós temos necessidade desses dons na nossa vida. Hoje, irmãos, num mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode até superar a Deus. Alguns até dizem não crer nem em Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e se convencer da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Ou seja, esse conhecimento, essa sabedoria dada aos médicos, aos homens, aos cientistas, foi dado por Deus para o bem-estar de toda a humanidade. Amém? Continuando, quanto aos dons de curas, dons de curar são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar, de sarar todas as doenças, sarar todas as enfermidades, curar todo tipo de doença, sarar todo tipo de enfermidade, até mesmo aquelas que a medicina ainda não conseguiu alcançar. Vamos buscar que tem um Deus todo-poderoso que vai além do limite da medicina, amém, irmãos? Porque foi Ele que deu a sabedoria aos homens. A medicina tem se desenvolvido muito, graças a Deus por isso, tem se desenvolvido muito, Isso é bênção de Deus também. Mas como já disse aos irmãos, e quando o médico diz assim, olha, não tem mais solução, vamos dizer, foi desenganado pelos médicos, aí a pessoa perde a confiança e agora não tem mais solução, a Bíblia diz que a última palavra quem dá é o Senhor Deus Altíssimo. Vamos confiar no seu poder, amém, meus irmãos? E buscar com fé. Por que eu insisto em buscar com fé? Porque tem irmãos que dizem assim, pastor, eu sabia que Jesus não ia me curar hoje, então não veio com fé. Pastor, eu sabia que Jesus não ia me curar hoje não, mas eu curou o irmão fulano, mas eu sabia que hoje não ia me curar. Porque o outro irmão recebeu a cura? Porque ele veio com fé, veio buscando ao Senhor Jesus com fé. Então, irmãos, vamos dizer, Jesus, eu não mereço, mas eu preciso da tua cura, e tu tens todo o poder, Senhor, pela tua infinita misericórdia, apesar que eu não tenha merecimento para isso, Deus Altíssimo, mas tu sabes que eu só tenho a ti, Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, cura o teu povo, sara as enfermidades, e Deus opera milagres e maravilhas, amém, irmãos? Nós temos visto inúmeros testemunhos das curas divinas. Eu sou um testemunho de cura divina, de várias curas divinas de o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já fez vários milagres, várias curas divinas na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos em Cristo, das minhas irmãs em Cristo, da igreja de Deus, congrega conosco, vários irmãos dando testemunho, e eu mesmo já voltei para agradecer muitas vezes pelas maravilhas, quando até mesmo para a medicina ficava difícil, e eu tenho colegas que trabalharam comigo em área de
de laboratório químico, que foram até mesmo acometidos de problemas de saúde. Alguns até já faleceram porque não conseguiram suportar, né? Há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, e não suportaram. Um levou 1 ano, 2 anos, outros 5 anos vieram a falecer, não suportaram, porque a medicina dá um paliativo, mas não conseguia resolver. E eu falei para a doutora, eu fiz um voto com Deus, e o Senhor Jesus disse que ia me curar. Ela disse, então eu não posso te afastar, então eu vou trabalhar assim. E quando eu saí da empresa, eu saí curado. E do mês de abril para agosto, do mês de maio, junho, julho, agosto, levou um período de 4 meses, e eu fazia os exames, e a cada mês que eu fazia o exame, a minha situação de saúde melhorava, o prognóstico do meu sangue melhorando e voltando ao normal. E o Senhor Deus tinha feito, já falei que os irmãos, eu tinha trazido uma mensagem que se eu ficasse eu deveria sair de lá, porque aquela situação ia trazer o risco de morte à minha vida. E eu falei, Senhor, eu saio de lá, mas faço um voto contigo, Senhor, me cura, Jesus, para que eu não saia de lá doente. E o Senhor Jesus me curou. E quando passou o mês de maio, que deu o exame, deu contaminado, ou com os outros colegas do trabalho. Aí eu fiz a oração com os irmãos na igreja e clamei ao Senhor. No mês de junho já estava melhorando, mês de julho estava normal, e quando foi no mês de agosto, que eu fiz na hora para confirmar tudo normal, a empresa estava dispensando o pessoal, porque eu já disse aos irmãos, se eu pedisse demissão, não poderia receber o que eu tinha lá de vários anos trabalhando. E o pessoal, meu supervisor, me disse, olha, Arlindo, foi na época do governo de Fernando Collor de Mello, a empresa vai demitir, tinha aproximadamente 1.200 funcionários, ia demitir uns 500, e quem pedisse a demissão voluntária, além de ser liberado o FGTS, eles iam dar, por cada ano que tinha na empresa, mais um aviso prévio, por cada ano, porque você receberia só um, mas por cada ano que tivesse na empresa, receberia mais um aviso prévio por cada ano que tivesse. Eu perguntei, você já colocou meu nome nesse negócio? Ele, mas você agora que está curado, você vai sair? Eu digo, eu vou, porque eu fiz um voto com Deus. Jesus já me curou e agora está abrindo a porta para que eu possa sair com saúde e continuar a minha vida e fazer na obra de Deus e cuidando da minha família. E demos glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus cuida de tudo, amém, irmãos? E foi problema de leucopenia, foi atestado isso pelo Ministério da Saúde, nos trabalhadores do polo petroquímico, né? E a minha primeira formação foi em técnico em química pela Escola Técnica Federal da Bahia, e fui trabalhar logo cedo, e muitos anos lá. Deus operou milagre, e graças a Deus, irmãos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, amém, irmão? Salmo 46, verso 1, socorro bem presente no dia da angústia. Os irmãos podem testificar como Deus tem operado na vida da igreja, do povo de Deus. E quem dá a última palavra é o Senhor, mas pedir com fé, buscando ao Deus Altíssimo, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, comentário 3, o dom de operação de maravilhas. O que é que diz a palavra aqui no comentário 3? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, dom de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Esse dom de maravilhas, ele anda junto com o dom de fé. Como é que vai operar a maravilha sem o dom de fé? Se Moisés, naquele momento, ele teve toda a fé no Deus Altíssimo, aconteceu uma maravilha, qual foi? O mar vermelho se abriu, parede de água de um lado, a maravilha, parede de água do outro, e o povo passando a pés enxutos. Quando Moisés tocou nas águas novamente, passou todo o povo do outro lado, agora as águas se fecharam novamente. Então o dom da fé aliado, né, ao dom de maravilhas, porque se não tiver o dom da fé, não vai operar maravilhas, né? Tem o dom da fé, crê, ele diz para o povo de Deus, não tem mais, olha a palavra profética pela fé, os egípcios que hoje vedes, não os vereis mais. Tocou nas águas, o mar se abriu, atravessou o mar vermelho a pés enxutos,
o povo olhando as paredes de água de um lado e do outro, dom de maravilhas, irmãos, Deus operando no meio do seu povo. Do outro lado, Cantorinho da Vitória, o mar se fechou, e no deserto, como Deus cuidou do seu povo, 40 anos no deserto, fazendo com que o povo, marchasse para Canaã, e Deus mandando, todo dia chovia maná do céu. É maravilha ou não é? Todo dia chovia o maná. O povo não plantava não, onde o povo ia, o maná vinha do céu, o alimento de Deus. Amém, irmãos? Então, queridos, exemplos bíblicos: o ministério terreno do próprio Senhor Jesus Cristo. O ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre, ele repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. A tempestade estava tão grande. Os discípulos: mestre, não se te dá que morramos, vamos perecer. Jesus levantou e disse: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. E o vento se calou e o mar se aquietou naquela tempestade. E os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo Jesus que nós servimos. Vamos dizer todos juntos agora, como Jesus disse: cala-te, vento, aquieta-te, mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém e amém, amada igreja. É para usar a autoridade da fé no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho não é só para ser pregado, evangelho é para ser vivido. Amém, irmãos? E Deus vai mostrando as maravilhas no meio da sua santa e amada igreja. Oh, glória a Deus! O nosso Senhor Jesus Cristo, ele atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de maravilhas no ministério de Jesus: a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. O nosso Senhor Jesus tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela faça o quê? Atue no mundo moderno com poder e graça, pedindo ao Pai as maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, e os milagres aconteçam para a glória de Deus. O nome do Senhor Jesus seja exaltado. Amém, irmãos? Quando a igreja clama: cala-te, vento, aquieta-te, mar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido todo o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as famílias salvas por Jesus sejam firmadas na rocha. Deus derrame copiosas bênçãos dos céus, bênçãos na vida material, principalmente na vida espiritual. O Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame dons espirituais sobre a sua igreja, para que possa testificar com sinais e maravilhas que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que o mundo veja, para que o mundo creia, porque Jesus disse para o povo daquela época: este povo, se não ver sinais, não crereis. O povo precisa ver que Jesus Cristo é o mesmo, amada igreja. E nós clamamos, não é para a glória do homem, a glória é do nosso Deus. Nós somos apenas humildes servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Humildes discípulos do Senhor Jesus Cristo, que Ele tem enviado sobre a sua igreja o seu poder, a sua maravilha. Glória a Deus. Jesus ainda disse para os discípulos: olha, vós fareis sinais maiores do que estes, porque eu vou para o meu Pai. Mas vocês vão continuar pregando o evangelho a toda a criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado Deus? É no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que é para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Jesus continua dizendo no meio da igreja, falando para nós, para crer nele, no seu poder, nas suas maravilhas, no seu santo nome.
Ele continua dizendo para clamar ao Pai em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É no maravilhoso no Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo para a igreja, para nós: cala-te vento, aquieta-te mar. No mar desta vida, quem nós estamos no mesmo barco que Jesus está. E como é bom estar no barco onde Jesus está. Amém, irmãos? Não sair para lugar nenhum, mas é no barco junto com Jesus, que chega um momento que ele vai dizer para o mar, que ele vai dizer para o vento: cala-te vento, aquieta-te mar, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Irmãos, vamos continuar crendo no Senhor, ele não mudou. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Comentário 3, item 3: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres limitados. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulo de Cristo, acabei de falar para os irmãos, nós somos apenas humilde discípulo do Senhor Jesus e clamamos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que se isso fizermos, clamando ao Pai em nome dele, seria feito. Nós sabemos que é para a glória de Deus, mas Deus, eu exijo, Senhor, que tu faça isso. Essa postura não é a correta. Porque Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele apraz. Nós temos que tocar no coração de Deus, alcançar a misericórdia de Deus. E nós já falamos aqui hoje, irmãos? É pelo amor de Deus, é pela infinita misericórdia de Deus. Senhor, tu sabes que eu preciso da tua cura, Senhor, do milagre em minha vida. Senhor, eu não mereço, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos: Senhor, opera o milagre, opera a maravilha, para o bem-estar do teu povo, da tua igreja e da humanidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus é Deus de infinita misericórdia. Essa é a postura. A palavra de Deus diz: como discípulo de Jesus, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de vários justos orando ao mesmo tempo, hein, irmão? Se a oração de um justo, Tiago 5,16, pode muito em seus efeitos, imagine a oração de vários justos clamando em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, independente de ter o dom ou não de curar, o dom de maravilhas, todos nós devemos orar em nome do Senhor Jesus e pedir ao Espírito Santo que derrame sobre nós dos dons do seu Espírito. Diz a palavra: Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Mateus 16, verso 18. Nossa responsabilidade é de orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus que faz o milagre, é Deus que faz a maravilha. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Idolatria é pecado, principalmente se o enfermo for curado. A glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os milagres vão acontecer e nós voltaremos para agradecer e dar glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres da mesma maneira, e Deus usando somente a nós. Deus vai usar quem Ele quer na sua casa, para a glória dEle. Amém, irmãos? Agora, quando nós descemos na presença de Deus, Ele ouve pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. Glória a Deus. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão, dessa arrogância, dessa soberba, porque isso é soberba, e Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quem opera os sinais, quem é a amada igreja, e as maravilhas é o Senhor Jesus Cristo e não o homem. É o Deus Altíssimo que ouve a oração da igreja feita em nome do Senhor Jesus Cristo, opera no meio da sua santa e amada igreja. O Espírito Santo, ele derrama dons sobre a igreja, nos capacitando para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para que o nome do Deus Altíssimo seja glorificado através do bem-estar da sua santa e amada igreja. Então, queridos,
Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias e nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Irmãos, não devemos ir além do que está escrito e nem falar aquilo que Deus não mandou falar. Devemos mas se Deus entregou uma profecia, pastor, e entregamos a profecia, e se ela for de Deus, ela vai se cumprir fielmente, porque foi Deus que falou, amém, irmãos? Quando nós sabemos meditar sobre esse dom também na próxima lição, os irmãos têm que saber que tudo na casa de Deus é dirigido por Deus, nada foge do seu controle, do seu poder, da sua majestade divina, da sua sabedoria divina. Irmãos, vamos buscar ao Senhor, como diz a Bíblia, e dar a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração, amém, irmãos? Quando nós vemos assim, há muitas vezes outra coisa errada, alguém diz assim: olha, para você ser curado, você tem que dar uma oferta de tanto. Isso é antibíblico. O dom de Deus não se compra com dinheiro. A Bíblia nos fala da graça de Deus, a graça salvadora que é Jesus, amém, irmão? E de graça recebeste e de graça dai, amém, irmão? Vamos olhar para o exemplo, o nosso exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, vamos ler a nossa conclusão da nossa lição, que as horas já passaram. Conclusão da nossa lição. Glória a Deus. Vamos dizer todos juntos a conclusão? Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade, graça e misericórdia. Lembre-se de que os dons de poder podem e vão contribuir para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto é uma vergonha, envergonha o nome de Jesus, mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja e o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo até Jesus voltar. Amém, amada igreja? Glória a Jesus, aleluia. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus.